Olá pessoal, eu sou André Brito, cardiologista clínico e intervencionista. E o motivo desse vídeo é conversar um pouco com vocês e alertar sobre alguns sintomas que podem a princípio parecerem graves do ponto de vista do coração, mas que muitas das vezes, na grande maioria, não são. Depois de cerca de quase 15 dias em isolamento social, muitas pessoas, devido a essa situação tão tensa, por vários motivos, seja do fato do isolamento por si só, questões de trabalho, financeiras e por aí vai, várias pessoas têm sentido muita ansiedade, muito medo, muita angústia. E não é raro essas questões emocionais se transformarem em sintomas físicos, principalmente no que tange a dor no peito, falta de ar, sensação de palpitações no coração, no peito. Então eu gostaria de passar para vocês duas experiências que eu tive recentemente. Ambos os casos eram mulheres na faixa dos seus entre 40 e 45 anos. Uma delas estava muito ansiosa por questões de trabalho, de isolamento, e vinha sentindo palpitações importantes e progressivas. Ela chegou a fazer alguns exames ambulatorialmente, prévios, que não mostraram muita coisa significativa, mas depois desse tempo de isolamento ela acabou ficando muito mais sintomática, muito mais ansiosa, muito mais apreensiva. Não tinha nenhum problema de saúde prévio e com isso a gente tentou conduzir o caso por telefone, através de uma tranquilização e por aí vai. Depois de cerca de uns 2 dias ela me ligou de volta, era uma pessoa próxima da família, com quem a gente tinha uma certa liberdade, ela tinha como pedir meu auxílio de uma forma amistosa, digamos. E eu recomendei, uma vez que ela estava absurdamente pior, nitidamente pela voz, com sensação de preocupação, achando que poderia ter um infarto a qualquer momento, eu orientei então aí sim procurar um pronto-socorro, muito mais para a gente ter um indício real de que estava tudo bem do que o contrário. Mas o grau de sofrimento dela era tamanho que mantê-la em casa ia gerar um distúrbio familiar muito grande, tanto para ela quanto para os filhos e o marido. Então ela foi ao pronto-socorro, foi atendida e, por sinal, muito bem atendida por um colega, que a tranquilizou, fez os exames todos subsidiários e deixou ela tranquila, fez um ajuste medicamentoso e, por fim, ela está muito melhor e muito melhor dos sintomas. Um outro caso era de uma mulher também na mesma faixa etária, que também é próxima da gente, amiga, e ela tomou a liberdade de entrar em contato justamente porque estava já há algum tempo com sintomas preocupantes e que vinham se piorando, se progredindo ao longo desse período de isolamento social. E eram sintomas também vários, juntos no mesmo momento, né? Ela tinha sintomas de queimação no peito, sintomas de aperto e recentemente, na última situação que a motivou de fato a me ligar, ela começou a ter uma sensação de bolas de ar subindo dentro do peito dela. Conversamos bastante, era uma pessoa também que não tinha muito por que ter nada cardíaco especificamente, não tinha fatores de risco, nem genética tão absurda para eu pensar que ela pudesse estar tendo algum tipo de doença grave, e acredito eu que só o fato de tranquilizá-la, de explicar e da gente conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo, sobre os diversos graus de situações geradoras de ansiedade, de tensão, a gente conseguiu chegar num comum acordo que realmente, provavelmente não era nada que preocupava, e com isso a gente conseguiu evitar que ela fosse a um pronto-socorro, que era o maior medo dela, e com razão. Era uma situação que definitivamente não tinha indicação nenhuma de ir no pronto-socorro, uma vez que ela estava bem e conseguiu entender que realmente não era uma situação grave. Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que muitas das crises de ansiedade, muitos dos distúrbios de ansiedade, agora aflorados por que nós estamos passando como sociedade, eles trazem sensações e manifestações cardíacas no peito, muitas das vezes vem com falta de ar, dor, incômodo, palpitações, sensação de aperto, mas muitas das vezes vem muita coisa junto. Não é um quadro tão clássico da pessoa estar bem e de repente ter uma dor absurda, com sudorese profusa,
uma dor em aperto, em queimação, que gera uma sensação de morte iminente, ela desmaia, sua bastante, fica com a mão extremamente pálida. Essa sim é um quadro gravíssimo, mas situações como essa, de pessoas mais jovens, que têm um fator de ansiedade por trás importante e que vem com sintomas dos mais variados, sensação de palpitação, de batedeira, sensação que tem uma bola de ar dentro do peito subindo, ou sensação que quando mexe dói mais, vai para um lado para o outro piora. Isso são sintomas mais tranquilos e que, na grande maioria das vezes, são equivalentes ansiosos que a gente fala. E que, com uma boa conversa, uma boa avaliação, nessa fase que a gente está agora, a gente consegue tranquilizar, adequar e evitar que essa pessoa vá a um pronto-socorro e seja exposta a ser infectada pelo coronavírus. É importante, obviamente, que as pessoas entrem em contato com os médicos de confiança delas, nesse caso, principalmente o cardiologista e o psiquiatra, e, inclusive, com a liberação recente, em caráter óbvio, exclusivo por causa da situação que a gente se encontra social, o Conselho Federal de Medicina, junto com os conselhos regionais, tem liberado o uso da telemedicina para consultas online, justamente para evitar que pessoas com esse tipo de situação tenham que ir num pronto-socorro e se expor a um risco desnecessário. Então é isso, vamos procurar atividades em casa e situações que possam nos trazer mais paz, mais tranquilidade, principalmente ficar o mais longe possível da televisão, porque infelizmente toda vez que a gente liga a televisão a gente só ouve notícia ruim e não necessariamente é algo completamente real. O ideal é ficar mais tranquilo em casa, fazer atividades que gerem relaxamento, atividades de práticas de relaxamento, de yoga, de meditação, aproveitar o tempo com os filhos, com os esposos e esposas, para desfrutar momentos de maior tranquilidade dentro do caos que a gente está vivendo. É muito importante a gente procurar atividades físicas também em casa, atividades de leitura, de enriquecimento pessoal, vídeos, filmes, brincadeiras e tentar aproveitar ao máximo esse momento de isolamento social para nos conhecermos melhor e conhecermos melhor aquelas pessoas com as quais nós convivemos dentro de casa a vida inteira e por vezes mal conhecemos. Eu acredito que toda crise gera uma oportunidade de crescimento em todos os aspectos e temos muitas ferramentas hoje, felizmente, online para nos ajudar quanto a isso. Tudo isso que eu falei aqui, parte de meditação mental, emocional, práticas com os filhos, práticas esportivas, existe uma pletora de informações na internet através de pessoas de ótimo nível profissional, gerando esses conteúdos para que nós possamos passar essa fase com mais sobriedade e mais saúde. Obrigado.